Fala um pouco aí desse início de trabalho e seu crescimento aí. Da tua ascensão na Band. Mas temos tempo aí, porque temos tempo. São 23 anos já, ô Cascão, 23 anos já. Eu comecei no rádio, né? Assim, numa rádio da Legião da Boa Vontade. Eu lembro da Legião da rádio a LBV fazia esporte, né? Fazia coberturas esportivas. Ela tinha uma campanha, Esporte é Vida, não Violência. Comecei lá em 2001. E aí eles tinham uma equipe de esportes lá em Porto Alegre, só que eu trabalhava de graça. Numa época que hoje não tem como fazer isso, né? A legislação trabalhista nem permite, mas eu bati lá na porta por causa de um anúncio de jornal, e aí eles falaram assim, ó, não tem mais a vaga, mas se você quiser vir aí, tem um programa esportivo todo dia, meio-dia, se você quiser as jornadas aí, eu boto você aí, e fui indo, cara. Aí virei repórter lá, fiquei um ano, aprendi muito. O rádio é foda nisso, né, cara? O rádio te dá improviso, eu fui pra campo, e aí o Tite era técnico do Grêmio, 2001. Poder de improviso só o rádio dá. E na época que eram as entrevistas quebra-queixo, que a gente chama. Não tinha sala de imprensa, até tinha, mas não era as coletivas como são hoje, né? Você pegava um microfone puxando um cabo para uma central, esse cabo descia lá da cabine, na verdade vinha do caminhão de fora do estádio, passava por cima do Estádio Olímpico, antigo Estádio Olímpico, Beira-Rio também, né, antigo, antes da reforma, passava por cima e até descia, né, pelas cadeiras arquibancada até o gramado, e aí ali plugava os microfones. Dali, hoje é tudo cabeado. O operador, hoje é tudo sem fio, né? O operador acompanhava a gente, que a gente descia as escadarias do Olímpico para ir para a sala de entrevista, tudo cabo, cara, uns cabos gigantescos de 200, 500 metros, Pra molecada que não sabe, a gente é dessa geração. E aí, terminando o jogo, você ficava enrolando aquele cabo, cara. Porra, eu dava pena dos operadores. Aqui em São Paulo ainda tinha operador também, né? Ainda tinha operador na rádio, mas você ajudava porque, porra, o cara ficava ali enrolando aquele cabo até o final. E aí tu entrevistava dirigente, o Tite era o técnico do Grêmio na época, o Parreira tava no Inter. Então 2001, 2003? 2001. Quando o Tite ganha pelo Caxias, né, vai pro Grêmio, né? Em 2000 ele ganha o gauchão pelo Caxias sobre o Grêmio, do Ronaldinho. Aí o Grêmio contrata ele em 2001, ele ganha o Gauchão sobre o Juventude e a Copa do Brasil sobre o Corinthians, 2001. E ali ele aparece, né? Aí o Milton Neves leva ele no super técnico, aí ele numa lousa explica o tatiquês do Tite, aí todo mundo se apaixona pelo Tite. Hoje a galera xinga o Tite, né? Porque o jeito dele falar, então, mas na época todo mundo gostou. O corintiano xinga o Tite porque o Tite já disse 4 vezes não pro Corinthians. Esqueça, aí é o difícil. O Tite não quer mais, pô. Já construiu a história dele, né? Pois é. Mas eu gostaria do Tite de volta no Corinthians, seria legal. Joãozinho, se quiser trocando as mensagens, pode ir trocando, Joãozinho, que eu não consigo aqui. E aí você chega na Band... não, aí, pô, sim, aí dá uns 10 anos pra eu chegar na Band, né? Porque aí depois fui pra Rádio Gaúcha. Eu muito outros. Porra, tá louco. Na verdade, depois que eu saí da LBV, eu voltei pro comércio, né? Porque eu precisava pagar a faculdade, os caras não me pagavam, e aí eu fui pra Livraria Siciliano, que a matriz era aqui. Eu cheguei a vir pra cá numa reunião de encarregados, porque eu virei subgerente e tal, e aí os caras mandaram a gente pra cá. Vendia livro e CDs e DVDs. Era o boom do musical, né, dos CDs e DVDs, dos box de Chico Buarque, o Poderoso Chefão, tinha 3 DVDs, assim, pô, eu fazia dinheiro com isso. E a Siciliano, que a matriz era aqui, ela tinha um setor de livros e um de musical, eu era o responsável pelo musical. E aí era muito legal, cara, porque aí eu ficava responsável por uma área, ficava tocando música na loja, a galera, pô, que música é essa que tá tocando? Aí eu tinha que estudar mais música, né, que eu nunca fui um estudioso de música. Então, assim, o jornalismo saiu da minha vida, né, mas eu tinha que ganhar uma graninha pra pagar a faculdade. Aí fiquei uns 2 anos na Siciliano. A Siciliano depois foi comprada pela Saraiva e depois até fechou, né. Lamentavelmente. Agora é o Kindle, né? Exato. E aí eu entrei depois num estágio na Rádio Gaúcha, no geral, e isso, pô, me deu uma cancha legal, cara, porque aí eu fui cobrir buraco de rua, entrevistar prefeito, senador, fui fazer de tudo. Isso aonde? Na Rádio Gaúcha. Na Rádio Gaúcha. Aí eu acordava às 4 da manhã, um carro me buscava lá às 4h30, mais ou menos. A Rádio Gaúcha é muito forte, né? Não, a maior de lá, impressionante. E eu trabalhava num programa que era das 5 às 8 da manhã. Que era o Gaúcha Hoje, programa que o apresentador tá lá até hoje, o Antônio Carlos Macedo, que é uma lenda lá. Eu era o produtor dele, só que eu era produtor, eu sempre gostei da latinha, né? Produtor meio repórter, né? Então a gente combinava assim, ó, porra, tá acontecendo falta d'água no bairro tal, eu ia pra lá, entrava pelo celular, aquele celularzinho. Mas sempre com vontade de ir pro esporte? Sim, e aí foi aí que aconteceu a transição, porque aí eu fiquei enchendo o saco do coordenador lá de esportes, falando assim, porra,
tiver um jogo aí que ninguém quer fazer, e tinha jogo que os cancanos não queriam fazer, né? Eu falei, me bota aí e tal. Aí fui pegando oportunidade até que surge a arbitragem na minha vida. Porque aí eles tinham um comentarista de arbitragem, a Rádio Gaúcha, que era um jornalista. Eles tinham uma parada de fazer assim, nós não vamos trazer ex-árbitro para comentar a arbitragem, nós vamos trazer um jornalista que faça o curso de arbitragem para explicar os lances na rádio, que era uma ideia muito legal, né? Só que o cara ficou meses lá e vazou, recebeu uma proposta do Esporte Interativo na época no Rio e foi embora. E o cara chegou para mim e falou assim, ó... Que era um jornalista formado Henrique Marques, que hoje tá acho que ele tá na CBF, no Kuai, tá, mas ele trabalhou anos na Sport. Foi até comentarista numa parceria que o Esporte Interativo fez com a Band para transmitir o Campeonato Italiano. Ele chegou a ser comentarista na época. Lembro. Aí, isso em 2007, mais ou menos, tá? Foi quando eu entrei na Band. Então, nessa época, o Henrique saiu e os caras falaram, ó, tá abrindo um curso na Federação Gaúcha e não abre curso toda hora. Às vezes os caras, tipo, demoram anos para abrir um curso de árbitros. Vamos formar 50 árbitros, a gente quer que você faça o curso e você vire o nosso comentarista de arbitragem. Você topa? E era a minha janela para ir pro esporte, né? Eu falei, porra, tô dentro. Demorou. E aí eu fiz o curso, e é por isso que até hoje eu dou opinião sobre arbitragem, eu gosto do tema, né? Porque na época, isso imagina, tem 17 anos já, eu fiz o curso e me formei. Me formei junto com 50 árbitros lá no Rio Grande do Sul. Só não fiz os testes físicos, mas fiz todos os teóricos. Me formei, participei da formatura junto. Tem um cara Você poderia comigo. Apitar. Então, na época sim, né? Hoje não mais, né? Porque tem idade limite e tudo. Mas na época, se eu fizesse os testes físicos e me federasse e começasse lá de baixo, porque, cara, o trampo pra você chegar no árbitro de elite, cara. Hoje tem um árbitro que apita na Série A que se formou comigo. Foi o único que chegou, cara. Como é que é o nome dele? Jonathan Pinheiro. Apitou um jogo do Corinthians recente até agora. Ele tá na Série A agora, esse ano. É a primeira temporada dele na Série A. Desde 2007, irmão. 17 anos. Eu falei, cara, tu é um guerreiro, velho. Ele apitou São Paulo e Goiás na Copa do Brasil. O Daronco é do Sul. Apitou São Paulo e Goiás na Copa do Brasil, o jogo da volta aqui. Não foi da ida que teve. Que teve a parada da expulsão. Ele falou, cara, foi a primeira vez que eu fui ao VAR esse ano. E ele tava puto com ele, assim, sabe? Porra, porque ele não expulsou no campo. Mas aí chamaram no VAR, ele foi lá e expulsou o cara. Como é que funciona? O cara tem que... Chamou no VAR, o cara tem que ir, não dá pra dizer não, né? Não, claro, assim, ele tem que ir ao VAR, mas ele não precisa obedecer o VAR. Lá em cima, pô, não, a decisão final é dele, mas a decisão final é dele. Só que realmente, às vezes, o cara do VAR é mais experi, né, que o cara que tá no campo, e aí você já vai na tendência, né, mas enfim... E nisso você se atualiza, assim, pra saber... Porra, pra caralho, porque mudou muito, né, então. Mudou demais, muda toda hora. Tem um monte de coisa. E aí eu tenho que ler, assim, cada vez que sai uma atualização de regras, porque na verdade a FIFA nunca queria mudar a regra, né, a FIFA entendia que o esporte se popularizou em 100 anos exatamente por você bater bola numa Copa do Mundo e no quintalzinho e as regras seriam as mesmas. Eles não queriam alterar as regras. Só que a tecnologia ferrou com tudo, né? Eles foram obrigados. E aí hoje tem muita mudança, até demais, eu acho. Ô Chico, e como é que é essa tua... Você falou sobre o começo da tua carreira, né? Como é que é essa relação? Porque os vídeos do Jogo Aberto, tipo... Você, o Denilson, o Ronaldo, outro dia entrou vestido com a peruca do Ramon Dias, mano. Porque aquilo ali é algo que remete, a gente trabalhando no Debate Bola durante muito tempo, da Record lá atrás, remete àqueles programas, é uma grande referência, claro. Como é que é o dia a dia pra rapaziada que tá vendo aqui, ó, que tem muita gente pedindo pra você, eu vou até ler uma mensagem aqui, ó, do Joaquim Vieira, boa noite, Cascão, eu não me engano, o Chico é corintiano. Mas antes de você falar sobre a tua relação com o Corinthians, como é que é essa loucura de fazer ali o Jogo Aberto com a Renata, o Ronaldo, o Denilson? Ah, cara, é um negócio, como é que eu posso dizer, orgânico. É orgânico. É natural. Claro que em algum momento isso foi criado, né? Mas o Nalesso, que participou da origem do Jogo Aberto, que também se reinventou de muitas formas, eu acho que a chegada do Denilson ela é um ponto de virada importante, porque hoje o Denilson tá mais até low profile, né? O Denilson tá numa outra fase da vida, né? Os filhos maiores e tal, ele é um cara do comercial, assim, ele é um cara que hoje tem uma postura diferente até. Mas não deixa de ser o cara bem-humorado, brincalhão e tal. Mas na época que ele chegou, ele recém tinha parado de jogar, né? E o Denilson sempre foi um cara muito brincalhão, né? Ele levou isso pro programa de uma forma muito forte. Tanto que a Renata também
foi se soltando com o tempo, né? Ela também tinha outra postura. E teve a fase que eles dançaram. Eu tô lembrando, eu tô olhando exato, cara. Lembrando do vídeo do Denilson dançando, eu chegando na bola. Isso aí viralizou. Eu tava no jogo aberto na época. Isso aí viralizou. Não, ele tá falando que ele me imitou dançando pagode. Isso aí viralizou. Porra, isso aí foi bom também. Isso aí me ferrou de um jeito. Porque na real não é aquilo ali. Mas ele, pô, a versão é melhor que o fato, né? Então eu nem discuto mais. Eu falei, tá bom. E na hora que você viu que o vídeo viralizou, você falou assim, pô... Não, eu pô, desde o começo, o Denilson e a Renata, eles me chamavam, eu tava em Porto Alegre, né? Eu começo entrando de Porto Alegre lá. Porque aí, pegando a história, né? Eu saio da Gaúcha em 2010 e vou pra Band Rádio. E aos pouquinhos começo a fazer TV lá, reportagem, e aí começo a fazer outras coisas lá e tal, e aí pinta... Não, link pro jogo aberto, porque vai ter um jogo aí. Que era o Everton em Minas, já era o Everton em Minas, era o Chico. A gente entrou meio que ao mesmo tempo. Tanto que na estreia dos Donos da Bola, você vai lembrar. Sim. A estreia do Donos da Bola em 2012. Não, de vocês 2012, dos nossos 2013, ano depois. O Donos de São Paulo estreou em 2012. Isso. Em 2013, estrearam vários Donos da Bola pelo Brasil, entre eles o de Porto Alegre e o Chico que apresentou. Cara, isso me ferrou em rede. Isso me ferrou num grau, sabe por quê? Porque lá a gente tinha o Jogo Aberto RS. O Jogo Aberto RS. De repente o Meneghetti, que era o apresentador titular, na verdade, só que ele era o diretor-geral do grupo. Então assim, volta e meia ele tinha um almoço, ele não podia, tinha que estar em São Paulo, e aí eu era o stand-by. Então eu apresentava várias vezes o Donos da Bola. E fazia o link pro Jogo Aberto, porque ele também não podia ficar sentadinho lá esperando. E aí, pô, era uma oportunidade da hora pra mim, né? Rede Nacional, Renato, Denilson, a galera toda. Então eu adorava fazer isso. Eu fazia antes o Jogo Aberto e depois apresentava o Donos local lá. Só que aconteceu... Veio a ordem de São Paulo, em 20 dias vai padronizar tudo, vai ser Donos da Bola na Bahia, Curitiba, BH, Porto Alegre, e nós temos que mudar inclusive o cenário, a arte, as fotos para todo mundo. Cara, e eu era o coordenador na época, eu tinha um cargo de gestão lá, eu era o coordenador da TV, eu tive que correr atrás de coisa que eu nem imaginava para botar um programa no ar em 20 dias, cara. Mas ficou muito legal. Não, foi porque mas tinha um problema, né? A Band, ela demorou muito tecnologicamente para melhorar lá no Sul. Então nós tínhamos uma mesa de vídeo da década de 70, da transmissão da Festa da Uva, em 1972. Inclusive o Sérgio Júnior, que era o diretor da época, estava lá até o momento. Então assim, era muito defasado. Nós não tínhamos como fazer o croma que vocês fazem. Porque o Donos da Bola sempre foi o croma, né? O de vocês era cenário físico. Nós tínhamos que reproduzir fisicamente o que o Donos tinha, que era aquele campo atrás e tal. Só que mudava, né? Não, a gente teve que pegar um campo aleatório. Ficou mais ou menos, né? Pra tentar reproduzir fisicamente o cenário. E com uma luz que não era a mesma. Cara, foi intenso, viu? Mas deu certo. Hoje a galera, inclusive lá do Sul... mudaram toda a estrutura, inclusive estão na sede da PUC lá, agora tá bem diferente. Só mandar um abraço pro Mestre Cuca Burger, que mandou os lanches aqui pra gente. Chico Garcia, daqui a pouco vai comer, X-Bake, X-salada, X-egg. Grande abraço, Cuca, tamo junto e misturado aí, grande Mestre Cuca. Salve, Mestre. Chico, o grande problema é que do Rio Grande do Sul é que, na verdade, não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil em geral. Paga-se muito mal pro jornalista, né, cara? Sacanagem. E aí, aí me perguntava, por que você tinha a ideia de sair daqui? O dia que eu recebi a proposta de vir para São Paulo, eu fui comunicado pelo meu chefe lá, que era o Meneghetti. O Meneghetti me chamou na sala dele e falou assim, olha só, eu não tenho mais como melhorar a tua vida aqui dentro. Não tenho mais. Tipo assim, tu chegou no teto. Limite. Ele falou, a menos que tu queira a minha cadeira. E eu falei, eu não quero a tua cadeira, eu não quero. E eu nem falaria isso pra ele, mas eu não queria mesmo, porque gestão é uma pica, cara. A experiência foi legal, mas não dava. Eu gostava de ser conteúdo, produto. Eu gostava de... né, gerar conteúdo. Isso, era o que eu gostava de fazer. E ele falou assim, ele vai te fazer uma proposta, eu não sei quanto ele vai te oferecer, mas se ele te oferecer a mesma coisa que você ganha aqui, você tem que ir. Ele foi muito legal comigo. Eu agradeço ele até hoje, porque ele falou pra mim assim, cara, e eu já fazia muita coisa. Porque pra eu ganhar minimamente, assim, razoavelmente, um salário que pros padrões do Rio Grande do Sul eram legais, eu tinha que ser coordenador da TV,
eu tinha um programa na Band News, eu era o comentarista de arbitragem das jornadas, eu era repórter da TV, eu era apresentador do Donos da Bola. Tinha que fazer tudo. Irmão, meu dia tinha 40 horas. E assim, pra eu ganhar 5, 6 pila. É, complicado mesmo. Aí teve a proposta pra Aí vir. eu tive uma proposta que era um pouquinho melhor, eu falei, cara, e eu não tinha filhos, não tava casado, tava solito, eu falei, cara, é agora. E eu tava o quê? Com 34 anos. Falei, porra, é nessa É que eu agora vou. ou nunca. É nessa que eu vou. E aí eu chego no jogo aberto. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, o jogo aberto ele foi se construindo dessa maneira e eu acho que a relação com as pessoas, né? A amizade que a gente criou, a relação que a gente tem, Renata, Ronaldo, Denilson, eu, Ulisses, E sincera, desde né? sempre, cara, uma sintonia. Quando eu entrava lá do Sul, o Denilson e a Renata ficavam me zoando, eu falava, cara, será que... E eu não ficava chateado com isso, o Denilson especialmente, o Ulisses me zoando, porque eu falava assim, cara, esses caras estão me chamando para participar do programa, entendam assim, para ser parte do programa. Então eu achava legal isso, quando o Denilson ficava, pô, esse cara é metido a galã, porra, que não sei, ele ficava tirando onda Não, comigo. e você tinha aquela parada das mulheres de moletom, que eu lembro bem. Não é? É verdade. É por isso também. Foi uma fase, eu não vou dizer que eu abandonei essa fase, mas assim, eu não tenho mais tempo. Mas eu gostava de escrever muito É o livro, sobre né? o cotidiano amoroso. Lancei um livro aqui em São Paulo, inclusive na época. Sabia dessa? Você E- leu? Você tem que ler, Fabrício. Cara, Mulheres era de gostoso, moletom. era gostoso. era Mulheres gostoso. de moletom. Mulheres é de isso? Moletom e outras crônicas. É que Mulheres de Moletom é uma crônica que eu fiz Mas que deu o nome pro viralizou. livro. Porque ela viralizou no Facebook. Ela teve assim 60 mil compartilhamentos em poucos dias. É um vídeo que eu faço no carro contando a história dessa crônica, porque eu sempre tive a ideia de escrever, mas transformar as crônicas em vídeos também. Só que o Você futebol, parou de fazer, senão... futebol me Não, tomou. você parou de fazer, você não se apanha da Mila. Não, ela gostava, dava dica, dava ideia, exato. Não, ela gostava também. Ah, Muita gente falando da flâmula do Sócrates, tá arrumada, viu? Porque aqui é Corinthians, a gente arrumou a flâmula.